Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Olha, meu povo, a gente sabe que a gente pode ter a estreia de Gaston Benavides contra a equipe do América Mineiro, né? Um jogador que não chegou tão bem fisicamente, é verdade. Então, por isso que a gente bota essa questão incondicional ainda, se a gente vai ter o Benavides, se a gente não vai ter o Benavides. Eu não acredito que vai começar como titular, para ser sincero. Por tudo que eu conversei com pessoas, acho muito improvável, inclusive. Mas pode ser relacionado, pode ir pro jogo. Enfim, eu tô vendo um movimento da torcida do Atlético em relação ao Benavides, que é um movimento interessante. E eu acho que isso fala um pouquinho sobre o elenco do Atlético também. Quantidade de comentário que eu já recebi. Pô, Thiago, o Benavides ele pode fazer um terceiro zagueiro pra gente conseguir manter o Cauã no time? E eu super entendo esse desejo de ter o Cauã no time, tá? Eu, por mim, também não abriria a mão do Cauã. Eu já recebi comentários, pô, Thiago, o Benavides não pode fazer um papel de volante? E eu acho legal quando a gente traz um jogador que a gente vê mais possibilidades para ele fora da posição dele do que na posição dele. O que fala um pouquinho sobre as brechas de elenco que o Atlético tem. O Benavides, em nenhum momento a gente chegou, a gente falou, porra, esse cara vai resolver nossa lateral direita. E sabe por que a gente não falou isso? Porque, primeiro, a gente já tem o Cauã na lateral direita, que é um jogador que eu acho muito especial. A gente já tem o Cauã na lateral direita, que pra mim é um jogador que eu acho que assumiu a vaga. O Benavides, ele tem um contrato de empréstimo de um tempo reduzido pelo Atlético, que se o Cauã continuar performando da maneira que ele vem performando, o Benavides não vai virar titular do Atlético. Isso pra mim é fato, isso pra mim é tranquilo de falar. Isso também não tem demérito nenhum por parte do Benavides, tá? Isso é muito mais sobre o Cauã. A gente precisava muito de um lateral direito. E acho que a gente precisa entender que o Cauã também não vai dar conta de todos os jogos. Mas hoje, se você falar quais são os principais jogadores do Atlético, eu cito três: a Pele, Cauã e o Lucas Esquivel. Então, pro Benavides, fica muito difícil essa disputa. Pro Benavides, não tem brecha. Ou por enquanto não vem tendo brecha. O Cauã vem sendo um jogador dominante. E aí você começa a perceber como o Atlético tem soluções no elenco a partir dos seus laterais, né? Porque, olha a quantidade de situações que a gente já pensou. Esquivel como volante, o Léo Derek como ponta, o Cauã como ponta, o Esquivel como terceiro zagueiro, o Benavides como terceiro zagueiro, o Benavides como volante. E por que a gente pensa nessas improvisações? Logo, o torcedor do Atlético que é extremamente traumatizado pelas improvisações que, por exemplo, o técnico Fernando Diniz fez e não gosta de ouvir sobre improvisações. Isso tudo acontece porque o Atlético conseguiu algo que a maioria dos times da Série A não tem. Se a gente for parar para pensar num aspecto de montagem de elenco, poucos clubes da Série A têm suas laterais consolidadas. Óbvio que a gente ainda tem no elenco Fernando, Dudu, Palácios, que são jogadores abaixo da crítica. Mas no final das contas, esses jogadores também, se a gente for botar na ponta do lápis, nem estão sendo utilizados. Então sobra a utilização do Esquivel. A gente espera mais chances pro Léo. A utilização do Cauã. Agora a gente vai começar a contar mais constantemente com o Benavides, que são laterais de um alto nível. Ou são laterais de qualidade, principalmente pro cenário que a gente está incluso. A Série B é obviamente, é claramente, é nitidamente um cenário de muita limitação. Muita limitação quando assuntos são laterais. E é aquilo, né? Como vocês gostam de falar, não são cenários hipotéticos. Que esses caras supostamente estão correspondendo. Não. Esquivel, Cauã são jogadores que estão dando resposta. São jogadores que vêm performando. Mas agora falando um pouquinho especificamente do Benavides, rapaziada, é um jogador versátil, tá? O Benavides pode fazer mais funções do que somente a lateral direita. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Eu acho que isso tem que ficar muito nítido. Eu acho que isso tem que ficar muito,
muito perceptível. Isso é um ponto que eu não gostaria de abrir mão. Isso é um ponto que eu não gostaria de ter ali. É... Nada contra esse aspecto. Porque se a gente for parar pra pensar, cara, a gente tá numa condição de. A gente tá numa condição de precisar tanto de jogadores experientes, de jogadores que tratam bem a bola, de jogadores que têm condição de fazer o Atlético ficar mais com a bola de forma confortável. Então, o Benavides, com as características que ele tem, além de ser um defensor, ele é um jogador que se engloba como volante, sim. Ele é um jogador que pode se englobar com o terceiro zagueiro para melhorar a nossa saída de bola. Então, acho que essa característica do Benavides me chamou muita atenção desde o começo, porque no time do Tadieres ele fazia várias funções. No time do Tadieres, mesmo jogando como lateral, em muitos momentos fazia um terceiro zagueiro, fazia um lateral base ali para ajudar na saída de bola, sabe? No time do Tadieres, ele fazia uma função também, em muitos momentos, de vir para dentro para ser mais um meio-campista, para ser mais um jogador de construção. Então, as características do Benavides, elas são muito amplas. As características do Benavides são muito acima da média nesse aspecto. São muito acima da média nesse sentido. Então, eu queria trocar essa ideia com vocês, porque o torcedor do Atlético não tá errado. Mas eu acho que também a gente precisa cogitar a possibilidade de ter o Benavides de lateral direito. A possibilidade de ter o Benavides de lateral direito com o Cauã. A gente também não traz um jogador relevante no futebol argentino, que esse era o status do Benavides, para jogar 100% fora da posição dele. É uma possibilidade. Não tô falando que vai ser um titular absoluto nesse sentido, mas é uma possibilidade. Ai, gente, difícil. Nesse momento do Atlético, difícil. Qualquer jogador que chegue como uma novidade que possa nos ajudar já aparece como uma baita solução, já aparece como um jogador acima da média nesse cenário. Tomara que seja, né? No final das contas, a gente fica refletindo aqui, mas tomara que seja um jogador que possa nos entregar o que a gente espera, que é mais qualidade técnica, mais capacidade de ficar com a bola, versatilidade. Benavides, acho. Eu tô ansioso pra ver o Benavides. Não vou mentir pra vocês, não. Tô ansioso, acho que é um jogador que pode nos ajudar legal. Mas agora é isso, assim, é esperar. Ele também precisa estar bem fisicamente. É a questão da gente fazer. É a questão da gente fazer um mercado de meio de ano mais relevante do que no começo de ano, porque a gente vai ter que esperar esses reforços estarem adaptados fisicamente, estarem prontos fisicamente. Enfim, vamos pra cima dos caras e vamos ver se o Benavides vai estar ou não na relação do próximo jogo do técnico ou da Ilham. Forte abraço, tamo junto, é nóis.